Muito obrigado, pastor Leonardo, pelo carinho. Muito obrigado. Nós formamos uma só família, somos todos pertencentes à família de Cristo. E teremos um dia a honra e a alegria de estarmos todos juntos no lar glorioso do nosso Deus eterno. Quero desejar a todos um feliz sábado, quero agradecer o convite para estar com vocês na sala de teologia da Associação Sul-Rio-Grandense. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, é tão verdade que eu casei com uma gaúcha, minha esposa é de Santa Maria, não é? E dei a minha contribuição ao Rio Grande do Sul, né? Comportei em Porto Alegre, em 1980, eu tinha 15 anos, estava conversando com os colegas de ministério, comportei na Rua Zenha, na Rua Praia de Belas, Getúlio Vargas, toda essa região. Tenho guardado grandes lembranças desse tempo e, com o passar dos anos, eu acabei tendo um carinho muito grande pelos gaúchos e também pelo Rio Grande do Sul. Bom, me convidaram para eu apresentar um tema a vocês e eu queria, antes de apresentar o tema, convidar a vocês que tomem a palavra de Deus, a Bíblia, onde você estiver. E eu queria convidá-lo para que você abrisse a sua Bíblia em Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12 e o versículo 13. Abra sua Bíblia. Oséias 12, versículo 13. Um versículo só para nossa reflexão. A palavra de Deus diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Muitas pessoas perguntam por que nós precisamos do dom profético por meio dos escritos de Ellen G. White. E eu, muitas vezes, pensando em respostas a essa intrigante pergunta, faço algumas conjecturas aos meus queridos amigos e membros de igreja que fazem essa pergunta. E ela é muito, muito frequente. Para cada período importante da história do povo de Deus, Deus sempre chamou um profeta. No capítulo 3, e o verso 7 de Amós, nós encontramos o texto onde diz: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, em cada período importante da história, Deus suscitou um profeta. Se você pegar, por exemplo, o período em que Deus originou o seu povo, Gênesis 12, Deus chamou Abraão para poder originar o povo de Israel. Foi um profeta. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, quando acabamos de ler aqui em Oséias 12, Deus chamou Moisés, que passou 40 anos com o povo, guiando, conduzindo, orientando, pacientemente, amorosamente, cuidando daquele povo, até os portais da terra prometida. Deus chamou outros profetas, como no período do cativeiro, os profetas maiores, os profetas menores. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira vinda do Messias a essa terra. Notem, antes de Cristo Jesus vir a essa terra, como um de nós, em carne e osso, se tornar um filho de Deus, encarnado, Deus chamou um profeta. Seu nome era João Batista. Ele não escreveu livro algum na Bíblia, nenhum livro dele foi canonizado na palavra de Deus. Mas Jesus Cristo disse a respeito dele: dos nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Nenhum. Deus, portanto, preparando a primeira vinda do Messias, chamou um profeta. O seu nome, João Batista.
Depois Deus chamou outros profetas, os apóstolos, que escreveram os evangelhos. Deus chamou Paulo, o apóstolo aos gentios. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Talvez você tenha essa dúvida na sua cabeça. Por que Deus chamou Ellen White? Qual a necessidade dela para os tempos em que vivemos? Se Deus chamou um profeta para cada período importante da história do povo de Deus, será que ele deixaria o seu povo sem uma orientação específica para o mais importante evento da história das Escrituras Sagradas, que é a segunda vinda de Cristo? Será que ele deixaria o seu povo sem orientação, sem direção, sem admoestação? Deus é um Deus muito sábio. E ele conduz o seu povo, como diz a Bíblia em Zacarias 2, Deus conduz o seu povo como a menina dos seus olhos. E com base no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ele providenciou e fez tudo o que ele poderia fazer para guiar e conduzir o seu povo, de tal modo que ele trilhe o caminho que conduz à salvação com segurança, porque Deus não quer que ninguém se perca. Dessa maneira, eu posso dizer para você, com muita segurança, que Deus concedeu os escritos do Espírito de profecia para este tempo, para esta igreja, a igreja remanescente, porque ele ama esta igreja e ele quer salvar a todos nós. É um ato de misericórdia, de bondade, é uma dádiva da maravilhosa graça, da expressão do amor divino da parte de Deus para com cada um de nós. Assim sendo, com essas palavras, eu quero introduzir a minha fala desta noite, e eu intitulei a minha fala desta noite da seguinte forma. O título da minha palestra dessa noite está na tela. O título é The White House. Eu não sei quantos de vocês já puderam visitar esta casa. Esta é a casa mais cobiçada da Terra. Por ela passaram importantes personagens. Mas o que será que esta casa tem de diferente das outras? Vamos conhecê-la um pouquinho. Esta casa tem 132 quartos, 35 banheiros, 412 portas, 147 janelas, 8 escadas e 3 elevadores. Se eu perguntasse a você, será que você gostaria de morar nesta casa? Eu não sei qual é a sua resposta, porque eu não posso ver a todos vocês, mas muita gente levantaria a mão. Eu quero morar nessa casa. Quantas pessoas importantes passaram por esta casa, conhecida como The White House ou a Casa Branca? Presidentes importantes, grandes personagens da história política da América do Norte. Atualmente, esta casa é ocupada pelo casal Donald e Melanie Trump. E eles têm um filho chamado Edward. E eles estão, nesse momento, atuando nesta casa. Eu queria que você guardasse esta imagem, esta cena desta casa suntuosa, porque agora eu quero apresentar a você uma outra casa, bastante diferente desta que você acabou de ver na tela. Não é uma casa de alvenaria, não é uma casa grande, não tem elevadores, mas esta casa também ficou conhecida como a casa da família White. Poderíamos chamá-la de The White House, a casa dos White. Mas uma casa sempre tem personagens. Vamos tentar conhecer quem são os personagens que fizeram parte dessa história, da história desta casa. Eu vou começar como o pai da dona desta casa. O seu nome era Robert. Ele era o pai da dona da casa, chamada Ellen. Ele foi um grande comerciante. Ele também teve uma fazenda onde ele cuidava, ele plantava. E ele ficou conhecido por ser um comerciante de chapéus. Ele teve 8 filhos, sua esposa se chamava Eunice,
nós não temos nenhuma foto dela, né? E os seus filhos foram 6 mulheres e 2 homens. Os 2 últimos personagens desta família se chamavam Elizabeth e Ellen. Portanto, a dona desta casa que eu mostrei era a última dos filhos desse homem chamado Robert. Ellen nasceu nesta colina, não nesta casa, numa cidade bem pequenininha chamada Gorham, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, o último estado da fronteira do Nordeste com o Canadá, lá no Oceano Atlântico. Essa cidade era uma cidade muito pequena, inexpressiva. Ela ficava a algumas milhas da cidade chamada Portland, no estado do Maine. Aí estão as 2 irmãs que pertenciam à família de Robert e Eunice Harmon. O nome da primeira, que está sentada, era Elizabeth, e da pessoa que está em pé era Ellen. Portanto, elas eram irmãs gêmeas. Possivelmente Ellen poderia ser a irmã mais nova, ou seja, teria nascido por último, ok? Porque geralmente as pessoas que ficavam sentadas eram as pessoas mais velhas nas fotos. Ellen tinha várias irmãs. Aqui estão algumas delas. Como nós falamos, eram 6 mulheres e 2 homens. Portanto, ela tinha 5 irmãs. Aqui estão as 3 irmãs dela. Caroline era a irmã mais velha, era 20 anos mais velha do que Ellen. Portanto, Caroline era uma amiga quase que mãe para ela, não é? Tem aqui no meio Mary e aqui ao lado Sarah, que se casou com um compositor de hinos da Igreja Adventista. Ellen estudou nesta escola, chamada a Escola da Rua Brackett, lá na cidade de Portland, estado do Maine, não é? E nesta escola nós conhecemos aquela história quando Ellen recebeu uma pedrada. A pedra que ela recebeu não foi uma pedra comum, foi uma pedra do tamanho de uma mão fechada, que fraturou o rosto, a face dela e também o nariz, a ponto de ela entrar em estado de coma por 2 semanas e o seu pai não conseguir identificar quem era aquela garota de 9 anos. Aquilo mudou completamente o rumo e o destino da sua vida, não é? Ellen cresceu num lar metodista, não é? E aos 12 anos de idade, ela foi batizada nesta baía, nas águas frias do Oceano Atlântico, da Baía de Casco, no estado do Maine. Ellen conheceu o seu primeiro namorado dentro de uma tenda. Ellen era uma jovem de notáveis talentos espirituais. E ela, por volta de 1840, começou a ouvir a pregação de Guilherme Miller. E Miller, ele viajava por várias localidades, construindo tendas e fazendo grandes campais. Dentro de uma dessas tendas, Ellen conheceu o seu futuro esposo. Se olharam, se gostaram e começaram um namoro cristão. E nesse namoro resultou-se em um casamento. Mas muitos de vocês poderiam perguntar: será que o casamento deles foi de véu e grinalda? Não. Eles eram pessoas muito simples, humildes. Eles foram até o cartório da cidade de Portland e lá, então, no dia 30 de agosto de 1846, eles se casaram, portanto, diante de um juiz de paz, e eles pegaram alguns caixotes a fim de montar a sua primeira casa. Uma casa humilde, simples, que não tinha nenhum sistema de aquecimento. Assim começaram a vida. Mas nós sabemos que em toda a casa nós temos, né, a família. E esta é a primeira foto que nós temos original da família White, ou seja, do casal White. Esta foto é datada do ano de 1857. Portanto, esta foto tem 13 anos depois, ou melhor, 12 anos depois do casamento de Tiago e Ellen White. Não é?
E aqui está um dos filhos. Esse é o filho mais novo dos que sobraram, é William, que está nessa foto com o casal White. E aqui estão os filhos que eles tiveram. Eles tiveram 4 filhos, o primeiro chamava-se Henry, o segundo James, o terceiro William e o quarto John. Na verdade, o quarto filho nós não temos foto, porque ele nasceu e com 3 meses de idade ele veio a falecer, produto de uma doença chamada erisipela, não é? Assim que desses 3 filhos, aqui está a tumba de John, não é? Que morreu com 12 semanas de vida. Esse era o filho mais velho de Ellen White. Ellen White tinha um carinho muito grande pelo seu filho primogênito. Ele sempre acompanhava a sua mãe, ele era um cantor, tinha uma voz de um tenor tremendamente melodioso, ele fazia os apelos da mãe. Toda vez que a mãe conduzia uma pregação, um seminário, uma palestra, ele era a pessoa que ela chamava para fazer o apelo. Mas este jovem, quando ele completou 14, 15 anos, ele começou a ter ataques de tosse. E logo os pais levaram ao médico e perceberam, o médico diagnosticou com tuberculose. A tuberculose naqueles dias era como se fosse o câncer hoje. E esse garoto veio então a falecer com 16 anos de idade. O casal, portanto, teve 4 filhos, mas perdeu 2 deles. Não foi fácil para o casal conviver com esta realidade. É importante destacar isto. Um casal perder 2 filhos é um baque muito pesado para o casal, para toda a família, não é? Ellen White foi chamada por Deus em dezembro de 1844 para ser uma profetisa. E ela exerceu o ofício profético por 70 anos. Durante esses 70 anos, ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões. E ela escreveu mais de 100.000 páginas de manuscritos, escritos todos à mão. Ela não usava máquinas. São 25 milhões de palavras. Ela é a autora do gênero feminino que mais escreveu em toda a história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. E ela tem o livro mais traduzido em toda a história da literatura humana também, como mulher escritora, que é o livro Caminho a Cristo, que já foi traduzido em mais de 165 línguas e dialetos. Ao longo desse período, ela escreveu 5.000 artigos. Ela escreveu um volume muito grande e extenso de palavras, de produção literária. E até hoje os seus escritos resultaram em mais de 150 livros publicados em inglês e 95 já traduzidos para o português. Quais eram as 2 grandes paixões de Ellen White? A primeira grande paixão dela era a pessoa de Cristo. Em todos os anos da sua vida como uma profetisa, ela exaltou a pessoa, o ministério, a vida de Cristo Jesus. Numa certa vez, ela escrevendo para o Dr. John Harvey Kellogg, ela disse em sua carta: "Você sabe que todo o meu tema, no púlpito e em particular, pela voz ou escrita, é a vida de Cristo." Em tudo que ela falava, em tudo que ela fazia, ela exaltava, ela dignificava a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão verdade que muitas vezes ela teve visões a respeito de Cristo. Numa dessas visões, Deus mostrou a face humana de Cristo. E um certo dia ela estava caminhando pelos corredores da casa de uma de suas amigas, e lá havia uma gravura afixada na parede. E quando ela olhou aquela gravura, ela disse: "Aí está." E a amiga perguntou: "O quê?" E ela disse: "Aí está a gravura mais próxima, o desenho mais próximo daquele que Deus me revelou em visão."
E a gravura que estava na casa de sua amiga era esta que você está vendo aí na tela agora. Esta aí. Esta foi a gravura pintada mais próxima daquela que Deus revelou em visão a respeito da face do Cristo humano. Jesus Cristo, quando veio ao mundo como um de nós, ele era parecido com esta gravura. Ele era parecido com esta gravura. Era alguém que, no seu olhar, transmitia amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Não era uma pessoa estressada, como também não era um popstar, não era um artista de Hollywood, nem um importante atleta famoso, milionário. Ele era uma pessoa simples, humilde, um campesino. Assim era Jesus Cristo. Esse era um grande tema da vida, do ministério de Ellen G. White, exaltar a pessoa de Cristo. E Ellen White também tinha uma segunda grande paixão. Qual era esta segunda grande paixão de Ellen White? Era a palavra de Deus. Ellen White exaltou a palavra de Deus ao longo dos seus 70 anos de ofício profético. Ela exaltava a palavra, ela teve várias visões onde ela ergueu grandes bíblias por vários minutos com o seu braço sustentando a palavra de Deus. Em várias dessas visões, ela abria a palavra, ela proferia texto sem mesmo olhar para o que estava ali escrito. Ela tinha uma paixão imensa pela palavra de Deus. Portanto, nós podemos destacar nesta noite que os dois grandes temas da vida e do ministério de Ellen White foi a vida de Cristo e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É óbvio que dentro de um lar, de uma família cristã, e obviamente que dentro de um lar, de um profeta, sempre podem acontecer coisas inesperadas. Nós sabemos que um profeta, ele é alvo dos milagres, da manifestação divina, como também um profeta, ele pode se tornar alvo dos ataques do inimigo para tentar destruir a vida e o ministério de um profeta. Eu quero contar nesta noite rapidamente para vocês o que aconteceu na casa de Ellen White e Tiago White. Esta casa, que nós chamamos a casa da família White, foi a casa onde a família mais tempo viveu. O casal White viveu em praticamente 37 casas diferentes, em 37 endereços diferentes. Mas esta casa foi a casa onde eles permaneceram o maior número de anos. Nesta casa, aqui eu vou mostrar com o cursor para vocês, com o mouse aqui, nesta janela, Ellen White era o local onde ela escrevia. Aqui era o quarto do casal. Você já vai ver daqui a pouco. Nesta janela, próximo a ela, havia uma cadeira. Esta cadeira que está aqui à direita. E do lado esquerdo havia a cama do casal. Aqui está o local aonde Ellen se assentava. Ela tinha uma prancheta, por onde ela colocava as folhas de papel, geralmente eram folhas de tamanho grande, e ali ela escrevia. Durante o seu período mais prolífico, ela chegava a escrever 20 páginas de texto por dia. Portanto, ela tinha uma vida literária muito intensa, onde ela escrevia. E, obviamente, os seus escritos eram produtos de sonhos e visões que ela recebia ao longo do dia ou mesmo à noite. É importante destacar que logo no início do seu ministério, Ellen White recebeu cerca de 200 visões públicas. Essas visões vieram confirmar o seu ofício profético. Muitas vezes ela estava em grandes auditórios, em grandes igrejas, e Deus aparecia a ela em uma visão.
E ao Deus se manifestar a ela em visão em ambientes públicos, as pessoas viam aquela cena e elas não tinham nenhum argumento contrário àquilo que estava acontecendo, porque ninguém poderia negar a manifestação do poder de Deus através de uma visão. E é distintamente narrado pelo grande historiador do Adventismo, sobretudo dos primeiros 50 anos do Adventismo, o pastor John Lofbottle. Ele registrou 55 visões ao vivo. Ele esteve presente. Enquanto Ellen White recebia a visão, ele registrava todos os detalhes do que acontecia no momento em que ela entrava em processo de visão. E durante esses 20 primeiros anos, ela teve 200 visões públicas, às vezes em cemitérios, em sepultamentos. Deus aparecia a ela em visão. E isso fez com que o seu ministério pudesse ter crédito, ou seja, pudesse ter o selo da aprovação de Deus. Porque durante o período em que ela iniciou o seu ministério, havia cerca de mais de 200 pessoas que clamavam para si o direito de serem também profetas. E esse foi um dos motivos pelos quais Ellen White não quis ser chamada de profetisa, porque esta palavra estava em descrédito nos seus dias. Mas voltando ao evento que aconteceu na sua casa, um certo dia Ellen estava escrevendo, sentada nesta cadeira, e a sua assistente estava lá embaixo, cozinhando. Enquanto ela estava cozinhando, lá embaixo, eis que o seu filho mais novo, William, estava tomando banho numa banheira. E ao ele estar se banhando nesta banheira, a sua secretária estava preparando o almoço e, por um dado momento, ela foi cuidar da comida e deixou o William dentro da banheira. Quando ela voltou para olhar o William estava afogado dentro da banheira. E é interessante observar, amigos, que quando o William estava afogado, a secretária de Ellen White pegou ele no colo e percebeu que ele não estava respirando. De forma desesperada, ela chamou o nome de Ellen White. Ela disse: irmão White, desça, Willie. Irmão White desceu correndo, pegou o seu filho e colocou ele bem na frente desse gramado, na frente da casa. Pegou um cobertor e começou a colocar e a rolar ele de um lado para o outro na tentativa que a água saísse do seu esôfago e ele voltasse a respirar. Passado 10 minutos, Willie não respirava. 15 minutos, não respirava. Até que um vizinho da casa deles foi até a irmã White e disse: irmã White, o seu filho já não respira mais. Pare de fazer isso. O casal White já havia perdido 2 filhos. Esse seria o terceiro filho. E ela, pegando o filho, embrulhou naquele cobertor. E na frente dos vizinhos que estavam ali para ajudá-la e confortá-la, ela fez uma prece, clamando pela vida desse garoto. E quando ela proferiu o amém, aquele garoto, ele voltou a respirar. E voltou à vida. Esse episódio marcou a experiência de Ellen White para o resto da sua experiência profética. Deus opera milagres na vida dos seus profetas. Esses, portanto, foram os 2 garotos que sobraram dos 4 filhos, o filho mais velho, Tiago, e o mais novo, William. Tiago foi um importante personagem da Igreja Adventista, trabalhando com os negros. A Igreja Adventista ela tem um histórico de trabalho com os negros americanos. Tiago White era um pastor, ele tinha um navio chamado Morning Star, que navegava as águas do rio Mississippi, trabalhando com os ribeirinhas americanos, que eram todos negros e letrados.
Nesse navio havia uma sala de aula e uma igreja. E nesta sala de aula, uma professora alfabetizava os jovens e as crianças às margens desse rio. E, obviamente, também eles passavam a conhecer o Evangelho através do trabalho do pastor White. Aí está o filho mais novo, Willie. Willie era um garoto muito amável, grande amigo e parceiro da mãe. E aqui está o marido de Ellen White, a grande paixão da vida de Ellen White, o seu esposo, Tiago, a quem ela tinha um profundo amor, um profundo carinho e respeito. Tiago White foi um importante pioneiro da obra adventista. Ele ajudou a fundar os 4 mais importantes segmentos da Igreja Adventista. Ele ajudou a fundar a obra de publicações, a organização da Igreja da Primeira Associação Geral, em 1863. Ajudou a fundar o primeiro sanatório da obra médico-missionária, em 1866. E ajudou também a fundar a primeira escola, o primeiro colégio que houve em Battle Creek em 1874 e 1875. Esse homem era um grande líder da Igreja Adventista. E aqui está ele. Eu quero mostrar esta foto para vocês e também para os pastores que me escutam, porque esta foto representa Tiago White, com 51 anos de idade. Ele trabalhava muito. Ele trabalhava por 3 pessoas. Quando ele morreu, com 60 anos de idade, sua esposa disse: se outros tivessem ajudado a ele realizar a obra, ele não teria morrido tão cedo. Ele trabalhava por 3 pessoas. E eu quero fazer aqui uma pequena ressalva a todos aqueles que me escutam. Se a obra de Deus não for concluída por todos, se nós não nos unirmos, não nos ombrearmos uns aos outros, o fardo será muito pesado e alguns de nós poderemos ficar pelo caminho, poderemos ficar para trás. Nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, parte desta igreja, a igreja remanescente de Deus, nós precisamos nos unir uns aos outros para que o fardo da pregação do evangelho, a responsabilidade de nós levarmos o conhecimento da palavra de Deus seja compartilhado com todos, com os anciãos, com os diretores de departamento das igrejas, com os membros de igreja, com os pastores, com os anciãos, com os departamentais, todos nós unidos, nós vamos avançar. E, queridos, eu quero lembrar a vocês uma coisa importante que me ocorre agora. Na palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos 2 modelos, 2 padrões de visão. Quando o profeta entrava em visão, ele proferia santo, 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 e ele entrava em visão. Outros profetas diziam glória, 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 e eles entravam em visão. Mas Ellen White, ela introduziu um novo padrão, que eu quero dizer, e tem a ver com isso que eu acabei de falar agora. Ela dizia, univos, 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 e ela entrava em visão. Portanto, Deus, por meio dela, nos ensinou uma importante lição. O segredo do sucesso, do êxito nosso, como povo de Deus, está em nossa unidade. Quanto mais unidos nós estivermos, amigos, mais bênçãos Deus vai derramar sobre nós, mais poder nós teremos para realizar a obra de Deus, mais sucesso nós alcançaremos na pregação do Evangelho, e mais pessoas se tornarão conhecidas do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos praticar a unidade em tudo aquilo que nós fizermos. Aí está Tiago e Ellen White, esse foi o grande amor, a grande paixão da vida dela. Porém, em 1881, Ellen White ficou viúva. Tiago White tinha 60 anos quando morreu. Ele teve derrames cerebrais, teve dificuldades na sua saúde e ele faleceu bem cedo. Ellen White se tornou viúva por 34 anos. Não foi um período fácil da sua vida.
Mas Ellen White também, ela foi uma missionária. Durante os 70 anos de ofício profético dela, ela trabalhou 2 anos na Europa como uma missionária e também ela trabalhou 9 anos na Austrália. Portanto, ela viajou o mundo, conheceu vários países e ela se tornou uma profetisa que foi muito útil para o desenvolvimento da obra de Deus em outros continentes da Terra. E agora, encerrando, nós temos aqui uma galeria de fotos de Ellen White. Essas fotos representam ela em diferentes períodos da sua história. A última foto, que é esta aqui, Ellen White está com 85 anos de idade. Esta foi a última casa. Nós iniciamos com aquela casa lá em Battle Creek, e esta foi a última casa de Ellen White, que está localizada em Elms Haven, na Califórnia. Ellen White viveu seus últimos dias nesta casa. Ela viveu aqui por 15 anos. E muitas vezes, nesta casa, no seu quarto, os hóspedes desta casa viam luzes que saíam pela janela, luzes que passavam pela fresta da porta do seu quarto. Pela manhã, perguntavam: irmão White, houve alguma coisa no seu quarto esta noite? Nós vimos luzes. Ela diz: o meu anjo me visitou esta noite. Quantas e quantas vezes ela recebeu a visita de anjos? O anjo dela visitava ela no seu próprio quarto. Que privilégio esse de ser uma profetisa do Senhor. Aqui está a sua equipe que ajudava a ela no trabalho de editoração, de correção dos seus escritos ao longo dos seus 70 anos de ofício profético. Esse foi o grupo que ajudou ela lá na Califórnia, quando foi fundado o White State no fundo da sua casa, não é? Do lado direito nosso, ou esquerdo dela, está o seu filho mais novo, William White, e do lado direito dela, o seu filho mais velho, Tiago Edson, não é? Aqui está a última participação dela em vida, quando ela pregou o sermão na Conferência Geral de 1909, e nessa última pregação ela disse: irmãos e irmãs, eu lhes recomendo este livro. Ela recomendava a palavra de Deus, ela ergueu a palavra de Deus e mostrou isso aos irmãos e às irmãs que estavam presentes naquele evento. Aí está ela, nos seus últimos anos de vida, com o seu filho e a sua nora. Aqui está ela com a sua secretária, a sua pessoa mais próxima, chamada Sarah McIntyre, que era uma enfermeira que cuidava dela. Sarah chamava Ellen White de mãe, tamanho era o respeito e o carinho que ela possuía por Ellen White, não é? Aqui está ela em 1913, 2 anos antes da sua morte, não é? E aqui está a última foto dela em vida que nós conhecemos. A última foto dela, ela está aqui deitada em uma cama na sacada de sua casa em Elms Haven, na Califórnia. Nós sabemos que em fevereiro de 1915, ela foi saindo do seu quarto, indo até o banheiro, ela se desequilibrou, caiu e quebrou a bacia esquerda, e ela depois nunca mais se recuperou desse acidente, e ela ficou muito debilitada, já tinha uma saúde bastante avançada, bastante debilitada, e ela veio a falecer, então, no dia 16 de julho de 1915. Ela faleceu e as suas últimas palavras registradas pelo seu filho e as pessoas que estavam ali em volta foram: eu sei em quem tenho crido. Essas foram as suas últimas palavras. Essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo, escritas por ele ao seu grande amigo Timóteo. Eu sei em quem tenho crido. E Ellen White faleceu no dia 16 de julho de 1915. Ela faleceu em uma sexta-feira. Você poderia perguntar: pastor, alguém sabe o horário que ela faleceu? Sim, nós sabemos, porque havia pessoas ali junto com ela. Ela faleceu numa sexta-feira,
do dia 16 de julho de 1915, às 3h41 da tarde de sexta-feira do dia 16 de julho. E quando uma pessoa falecia naqueles idos, paravam o relógio da casa, e aí está o relógio parado da casa da família White. Esse relógio mostra o horário em que ela faleceu. E agora eu quero mostrar para vocês o funeral. Ela teve 3 funerais. O primeiro foi na sua casa, em Elms Haven. O segundo foi em São Francisco, na Califórnia. Mas eu quero mostrar agora para vocês uma foto, talvez que você nunca viu antes. Ellen White dentro da sua casa, no próprio caixão. Esta foi uma foto, é uma foto bastante rara, que eu estou mostrando para vocês. Ela na sua própria casa, dentro do caixão, sendo velada pelos seus filhos e sua família e seus amigos. Mas o grande sepultamento ocorreu em Battle Creek, e ela foi sepultada no dia 24 de julho e foi enterrada nesse dia de 1915. E ela está enterrada neste cemitério chamado Oakwood Cemetery. E é o local onde ela está enterrada, juntamente com seus filhos, o seu esposo e toda a sua família. E aqui temos uma foto mais atualizada do seu túmulo, né, com os seus familiares, à esquerda e à direita, onde está aí o casal da família White, não é? 1 Coríntios 3,14, encerrando a mensagem desta noite, nosso tempo já está avançado. 1 Coríntios 3,14 diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Paulo admoesta aos coríntios dizendo que todo aquele que construir sobre a rocha que é Cristo, todo aquele que construir usando o ouro, a prata e as pedras preciosas, esta obra permanecerá. Mas aquele que construir sobre a palha, o feno, esse será queimado. A obra e o ministério de Ellen White estão aí para serem testados e provados. Eles foram construídos sobre uma base sólida. Foram utilizados materiais que são materiais bastante resistentes, materiais nobres que o fogo não pode destruir, que o tempo não é capaz de apagar. Esta obra permanece até os dias do nosso tempo, e esta obra vai permanecer até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você, que você seja um estudioso da palavra de Deus, a Bíblia, que você também seja um estudioso dos testemunhos do Espírito de Profecia, porque eles foram dados para este tempo, para esta época, para esta igreja. É o meu desejo, a minha oração para você nesta noite. Amém.